Olá, pessoal! Seguindo na nossa semana sobre heurísticas de busca local, vamos falar de um problema que a gente não abordou anteriormente. Trata-se do problema da localização de instalações. Esse é um problema de otimização combinatória bastante famoso, com aplicações em áreas diferentes como clusterização e também, como o nome sugere, localização de instalações diversas como fábricas, hospitais, unidades de saúde, entre outras. Para deixar ele um pouco mais intuitivo, eu vou usar esse último exemplo. Imaginem que a gente quer atender uma certa região com unidades de saúde. Cada unidade de saúde pode atender uma certa população e possui um custo de instalação. E a gente quer encontrar um equilíbrio entre atender bem essas demandas, ou seja, posicionando as instalações de modo que elas estejam próximas dos clientes, ali no caso da população que deve ser atendida, ao mesmo tempo que a gente não gasta demasiado com o custo de abertura dessas unidades. Brincando aqui num exemplo, um extremo seria abrir o máximo de unidades possível, mas isso pode subir demais o meu custo de abertura, o meu custo das instalações, e acabar que cada unidade vai atender muito poucas pessoas, embora vá ficar muito próximo de cada um. No outro extremo, se eu tiver algo muito centralizado, a distância que as pessoas vão ficar da unidade pode ser proibitiva. Então eu tenho que achar esse equilíbrio, é disso que trata, intuitivamente, esse problema. Feita essa motivação mais intuitiva do problema, vamos para a parte mais formal da sua definição. Nós vamos tratar especificamente aqui do problema da localização de instalações sem capacidade. Do inglês Uncapacitated Facility Location, por isso que eu vou usar a sigla UFL, para me referir a ele. E ele tem como entrada um conjunto de clientes D, um conjunto de possíveis instalações F, uma função distância Dzinho, que associa a cada par cliente-instalação um real positivo, correspondendo à distância que aquele cliente está daquela instalação. E uma função custo de abertura Fzinho, que associa a cada possível instalação um custo que corresponde a quanto eu preciso pagar para abrir, para tornar aquela instalação ativa, para que ela possa começar a atender os clientes. As soluções viáveis correspondem a subconjuntos F' das instalações possíveis. No caso, esses subconjuntos podem ser desde todas as instalações possíveis, mas não podem ser vazios. Isso aqui está proibido. Por quê? Porque para que eu possa atender os clientes, eu preciso, no mínimo, de uma instalação. Normalmente, isso significa que os custos de conexão dos clientes, que a gente vai detalhar em seguida, vão ficar muito altos, mas já é viável. Agora, com nenhuma instalação, não tem jogo, não é uma solução possível. Assim, qualquer subconjunto das instalações possíveis é uma solução válida. E pensando na motivação que eu dei para vocês sobre as instalações para atender demandas, para atender clientes, pode causar uma estranheza do porquê que na minha solução eu estou preocupado apenas em definir qual o conjunto, o subconjunto, das instalações abertas. Por que eu não estou preocupado em definir qual cliente vai ser atendido por qual instalação? Isso vai ficar claro num instante. Indo então para a função objetivo, ela corresponde à soma do custo de abertura mais o custo de conexão. O custo de abertura é esse componente aqui, que corresponde a um somatório dos FIs de todo o I que pertence aos F', de toda instalação aberta. Então, para toda instalação aberta, eu vou ter que pagar o custo dela, bem intuitivo. E o custo de conexão corresponde a esse segundo componente, que para todo cliente eu vou pagar a distância dele até uma instalação AJ, sendo a J a instalação mais próxima de J em F'. E é esse o motivo de eu me preocupar apenas em definir na minha solução qual é o conjunto de instalações abertas. Porque uma vez que eu sei quais são as abertas, dado um cliente, eu sei onde ele vai ser atendido. Ele nunca vai querer ir para uma mais distante se ele tem uma instalação mais próxima. Esse problema tem essa característica de equilibrar dois fatores diferentes. Acho que é o primeiro problema que a gente vê cuja função objetivo tem essa característica. Olha, tem um custo de abertura e um custo de instalação. Em geral, quando eu abro mais instalações, fica mais fácil reduzir o custo de conexão. E por outro lado, se eu quiser reduzir o custo de instalação, o meu custo de conexão sobe. Então, além de ter que definir onde abrir as instalações, quais abrir, eu tenho que definir esse equilíbrio entre esses dois fatores aí. Por fim, esse é um problema de minimização. Eu quero encontrar a solução de custo mínimo, solução que minimiza a soma do custo de abertura mais custo de conexão.
Vamos, então, para a nossa primeira heurística de busca local para o Uncapacitated Facility Location. Como de costume, para definir a nossa heurística, a gente vai falar primeiro de qual é a vizinhança dessa heurística. No caso, a vizinhança de um conjunto de instalações F' vai ser todo o conjunto que difere de F' em apenas uma instalação, podendo ser uma instalação a mais ou uma instalação a menos. Assim, eu posso ter como vizinho de F' um conjunto que tem uma instalação a mais aberta ou uma instalação a mais fechada, uma instalação a menos aberta. Para explicar melhor a nossa heurística na sequência, eu vou precisar de duas notações aqui. Assim, seja DI o conjunto dos clientes que estão mais próximos da instalação Izinho aqui que de qualquer instalação em F'. Para simplificar, eu estou supondo aqui que o I não está em F'. Tá? Então, pensem, a intuição que a gente vai ter aqui para a nossa análise é que eu estou querendo saber quais os clientes que o Izinho atrairia para ele se ele fosse aberto. Suponha que ele não está em F' e eu estou pegando aqui, olha, quais os clientes que estariam mais próximos de I se ele fosse uma opção. Considerando que eu tenho um conjunto de instalações F' aberta, quais os clientes do conjunto total que prefeririam se associar a I do que com a instalação que eles estão atualmente associados. Esse é o conjunto DI. E a partir daí, nós vamos conseguir definir o delta de I, que eu vou chamar de ganho de conexão. A ideia é que isso represente o ganho, a variação no custo de conexão quando eu introduzo a instalação I. Assim, esse ganho de conexão vai corresponder ao custo que os clientes J que estão próximos de I, que estão em DI, pagam para se conectar no momento, menos o que eles passariam a pagar se o I fosse uma opção. Notem que isso aí corresponde ao quanto eu vou economizar, por isso ganho de conexão, se o I passar a ser uma opção. Esse é meu ΔI. Se ele for positivo, quer dizer que o I está contribuindo. Ele nunca vai ser negativo, se vocês pensarem, porque na pior das hipóteses o DI é vazio. O I pode não ajudar nada. Então, ficamos com essa definição importante. O delta de I é o ganho que o I traz para o custo de conexão quando ele é introduzido. Tá? Vamos guardar essa informação. Seguindo, então, para o nosso algoritmo, o Uncapacitated Facility Location busca local recebe a sua instância, os seus clientes, instalações, distância e custo de abertura. Ele começa com um F', que é um conjunto inicial de instalações qualquer, obtido de alguma forma ali. Pode ser uma heurística gulosa, uma escolha aleatória, arbitrária, tanto faz. E daí entramos no nosso laço principal, como de costume, nas heurísticas de busca local. Esse laço tem a seguinte condição. Enquanto houver uma instalação I', tal que nós vamos dividir essa condição em duas partes. Tal que a primeira parte aqui vai tratar do I' aberto. Então, tal que tem um I' aberto, cujo custo de abertura dele não justifica o ganho que ele trouxe. Essa é a intuição. Ó. Tal que I' pertence a F', então I' está aberto, mas F de I', o custo que eu paguei para abrir ele, é maior do que o delta I' dele. Ou seja, do que o ganho de conexão que ele traz. Quando eu abro ele, comparando com a alternativa em que o I' estaria fechado e as instalações se conectariam com o resto das instalações ali, o ganho que ele me traz é menor do que ele me custou. Assim, ele não compensou o custo de abertura. Era uma instalação que não está se pagando. Está aberta, mas não está valendo o que ela custou. Ou é um I' que não está aberto, está em F menos F', um I' que não está aberto, e o custo dele é menor do que o ganho que ele traz. Aí é o caso contrário, ele não está aberto, mas o custo dele é menor do que o ganho potencial que ele me traria. Se eu abrisse ele, o que eu ia economizar em custo de conexão é maior do que o custo de abertura dele. Nas duas situações, vale a pena fazer uma mudança. E é isso que a gente faz aqui dentro do algoritmo. Na linha 4, se I' pertence a F', ou seja, se ele estava aberto, então eu entrei no while por causa da primeira condição, que é I' pertence a F', I' está aberto, mas ele não se paga. Lendo com a nossa semântica aqui que facilita a vida, né? I' não se paga. Portanto, feche o I'. F' passa a ser F' menos I'. Fechei ele. Caso contrário, estamos na situação em que o I' estava fechado.
e eu entrei pela segunda condição. O ilinha estava fechado e o quanto ele custa é menos do que ele me traz de benefício. Nesse caso, abra o ilinha. F' recebe F' união com ilinha. Quando eu sair desse laço, estou no mínimo local, não tem nenhuma instalação que se eu abrir me traz vantagem, ou instalação aberta que se eu fechar me traz vantagem. Portanto, eu devolvo F'. Essa, então, é a nossa heurística de busca local. Como de costume, vamos vê-la em ação aqui, num exemplo simples. Eu peguei aqui duas instâncias iguais, mas que começam de F' distintos. Eu peguei dois extremos. Para entender melhor a instância, vamos só ler a legenda rapidamente. Os clientes são destacados aqui como bolinhas azuis. As instalações fechadas são apenas os cantos dos quadrados e as instalações abertas são os quadrados completos, ambos em rosa. Assim, vamos focar primeiro aqui na esquerda. Vamos brincar com a nossa heurística de busca local aqui na esquerda. A gente começa com todas as instalações possíveis abertas, as 4 instalações abertas, e nós temos 4 clientes aqui. Então, começamos aqui das 4 instalações abertas, é uma solução válida e trivial, começa com todo mundo aberto e manda a heurística de busca local melhorar o que pode. Existem vários caminhos que eu poderia seguir, mas eu vou olhar aqui qual instalação que me traz mais ganho se for fechada. Bem, tem apenas uma instalação que não tem ninguém associado com ela, que é essa instalação do meio e de baixo aqui. Essa instalação, portanto, é removida. Isso significa que agora ela passa a ser fechada e a minha solução reduziu de custo. Aqui fica difícil de mostrar com precisão para vocês, é mais para dar uma intuição, mas eu estou considerando que a distância entre duas instalações adjacentes corresponde ao custo de abertura de uma instalação, só para simplificar. Tá? Estou pensando que o custo de abertura é homogêneo, é igual a 1, e a distância entre duas instalações adjacentes também é igual a 1. Dessa forma, fechar nenhuma das outras instalações é vantajoso, porque se eu fechar, por exemplo, essa aqui, esse cliente teria que se conectar com uma instalação que está a mais de 1 de distância dele. E com isso o custo de conexão cresceria mais do que 1, não tem vantagem. Se isso é verdade para essa, também é verdade para essa aqui. E essa aqui de cima, então, mais ainda, ela tem 2 clientes associados com ela. Portanto, eu já cheguei no mínimo local. Vamos ver agora como que o nosso algoritmo se porta quando a gente começa de um outro extremo. Eu escolhi uma instalação arbitrária para começar aberta, no caso essa do extremo esquerda, e eu vou verificar se tem aqui na minha vizinhança soluções que têm uma instalação a mais aberta, já que fechada não pode, eu tenho que, no mínimo, ter uma instalação aberta, então tenho que testar se tem alguma fechada que melhora a minha situação. No caso, esses 2 clientes aqui estão pagando um alto custo de conexão. Se eu abrir essa instalação aqui, os 2 poderão se conectar com ela. Reduzindo, assim, o meu custo de conexão. O que os 2 economizam compensa para mim o custo de abertura. Então, eu tenho uma melhoria. Esse outro cliente aqui é mais sutil para ver, mas ele está pagando mais do que 1 para se conectar. Porque, como eu disse, a distância entre 2 instalações adjacentes tem o mesmo custo de abrir uma instalação, para simplificar o exemplo. Então, esse carinha aqui está pagando 1 e mais alguma coisa. Portanto, se eu abrir essa outra instalação aqui, ele também tem um benefício. Se conectando ali. E eu caí no mesmo mínimo local de antes. Como eu disse, esse exemplo está um pouco mais intuitivo, não é tão claro, porque, dado que nesse problema a gente trabalha com 2 custos diferentes, um dado pelas distâncias e o outro pelas instalações, às vezes não é tão fácil de ver, as coisas ficam um pouco mais nebulosas ali, a relação entre o custo de uma abertura e um custo de distância. Mas foi mais para vocês verem como a busca local funciona partindo de instalações diferentes. No caso que chegou em mínimos locais diferentes, não é necessariamente o caso. Inclusive, eu recomendo como uma brincadeira para vocês, vocês podem, nessas mesmas instâncias, partindo das mesmas soluções iniciais, se vocês não usarem a mesma escolha gulosa que eu usei para escolher para qual vizinho ir, se vocês usarem outras escolhas que melhoram a solução, mas não necessariamente essa que eu escolhi aqui, vocês podem chegar em mínimos locais diferentes. Feito esse exemplo, vamos para os nossos quizzes e desafios.
O primeiro quiz diz respeito a como generalizar essa heurística para usar uma vizinhança um pouco mais complexa, que considera abrir uma instalação e fechar outras simultaneamente. Notem que isso pode ser interessante, porque às vezes, quando eu fecho uma instalação, o custo de conexão que aqueles clientes vão ficar perdidos é muito grande. Para dar um exemplo simples aqui, imaginem que eu tenho vários clientes aqui e eu tenho uma instalação aqui e uma instalação potencial ali. Todos esses clientes estão conectados nessa instalação que é a mais próxima. Digamos que simplesmente abrir essa instalação, que está fechada, não compensa. E se eu fechar aquela instalação, os clientes vão ter que ir para instalações muito distantes, também não compensa. Assim, a definição atual da minha vizinhança não me permite fazer essa troca que nitidamente seria vantajoso. Fechar a instalação da esquerda e abrir a do meio, aqui, permitiria que os 4 clientes se conectassem com uma instalação mais próxima, mas às vezes, fazendo um passo por vez, fechando primeiro, abrindo depois, eu pioraria a minha solução antes de melhorar, e nesse caso, o meu algoritmo não faria isso. Assim, propor essa vizinhança mais sofisticada, que considera fazer esses 2 passos simultâneos, pode ser interessante. Eu gostaria que vocês pensassem como fazer ela, quais são os critérios que ela teria que testar. Pensando aqui, como generalizar a condição do while, quais são os testes que ela teria que fazer para saber se valeria a pena fazer a mudança. No quiz 2, eu quero saber qual a eficiência do laço principal dessas heurísticas, tanto da que eu apresentei, quanto da que vocês podem propor no quiz 1. Como dica para vocês, vale observar que no laço aqui da linha 3, nós temos que passar por todas as instalações. E linha tem que considerar todas as instalações, porque tanto uma instalação aberta pode ser fechada, talvez valha a pena, quanto uma instalação fechada, talvez valha a pena ser aberta. Então eu tenho que olhar todas as instalações. Mas não para por aí. Esse é um detalhe dessa vizinhança. Porque para cada instalação que eu considero, eu tenho que verificar como que as demandas, como que os clientes reagem à abertura ou fechamento dela. Assim, a complexidade desse laço principal, desse teste aqui, depende não só do número de instalações, mas também vai depender do número de clientes. Vejam aí como que isso se dá. E já fica a observação de que a relação entre a eficiência do laço principal dessa nossa primeira heurística para a heurística que considera abrir e fechar, vai ter uma relação quadrática da complexidade. Tá? Mas eu quero que vocês detalhem melhor isso. Essa dica é só para apontar para vocês uma direção. Por fim, no desafio, eu gostaria de introduzir uma versão um pouco mais complexa do problema que a gente acabou de ver. O Uncapacitated Facility Location, o problema da localização de instalações sem capacidades, é uma simplificação do problema em que eu considero que uma instalação pode atender uma quantidade ilimitada de clientes. Em muitas instâncias na prática, esse não é o caso. Eu vou ter um limite para quantas demandas a minha instalação pode atender. Assim, talvez um cliente esteja mais próximo de uma instalação, mas aquela instalação já esteja lotada e eu tenho que ir para outra. Assim, fica o desafio para vocês de como generalizar as heurísticas tratadas para lidar com a versão capacitada do problema, em que na entrada vem, para cada instalação, o limite de capacidade que aquela instalação, se aberta, vai ter. Claro que se fechada ela não atende ninguém, mas se aberta ela atende até um certo limite. É isso, espero que tenham gostado de conhecer um problema novo, um problema bastante relevante, também na otimização combinatória, e nos vemos no próximo vídeo.